Acharam que eu não vinha, né? Voltei! Vamos lá para mais uma aula de biologia com o professor Rogério. Galera, a saudade é imensa, mas eu sei que vocês estão convictos, conectados, atentos, antenados e buscando conhecimento. Por isso estamos aqui e vamos preparar mais uma aula show! Quero vocês aí muito atentos para que a gente possa ver bastante conteúdo hoje e ter uma aula extremamente prazerosa, tá? Nosso conteúdo de hoje será sobre ecologia. No nosso conteúdo de ecologia de hoje, nós vamos trabalhar a ideia e os conceitos associados aos ciclos biogeoquímicos. Vamos trabalhar 3 importantes ciclos biogeoquímicos, onde eles costumam cair, qual a importância destes ciclos para a nossa vida. Falando de ciclos biogeoquímicos, vamos começar com o ciclo da água. Meus queridos, o primeiro ponto que eu preciso que vocês saibam sobre o ciclo da água é que isso cai. E o ciclo da água hoje, por mais que eu possa pegar uma aula imensa, uma aula extensa falando sobre o ciclo da água, ainda assim não seria o suficiente para falar sobre a importância desse ciclo. Por quê? Porque ele cai muito em vestibular, ele cai muito no Enem. Às vezes não cai exatamente sobre o ciclo da água no ponto de vista da ecologia, mas cai na química, cai na física, cai em geografia. Então, falou de água, tudo que você puder saber sobre esse conceito e sobre os conteúdos pertinentes a ela, estude. Vamos, então, para a primeira imagem do ciclo da água. A gente percebe que um ciclo curto. O ciclo curto da água é aquele que não envolve seres vivos. Então, eu não terei participação daquela árvore que você está vendo lá. Eu não terei participação de provável grama que você está vendo. Eu só vou ter a participação no ciclo da água dos processos que você vê em química, que você vê em física, que são mudanças de estado físico da matéria. Então, essas mudanças do estado físico, que é vista no conteúdo de ciências da natureza, entram no ciclo do curto da água. Então, o ciclo curto da água não tem a participação de seres vivos. É caracterizado pelo processo de evaporação e pelo processo de condensação e precipitação dessa água. Tudo bem? Retornando para os recursos naturais. Já no ciclo longo, que é a próxima imagem, a gente vai ver a participação de seres vivos. Então, o ciclo longo é aquele que a água vai completar o seu ciclo, voltando para a natureza, passando pelos seres vivos. A água é absorvida pela raiz da planta, a água pode ser obtida pelo animal ao ingerir essa água, ao beber essa água. Ela faz todo o ciclo no corpo dessa planta e do animal, xilema, vasos lenhosos, participa do processo de fotossíntese, participa do processo de respiração celular, onde você tem água como produto, no corpo desse animal, vai para o sistema circulatório, participa do processo de excreção. Isso sim faz parte do ciclo longo da água, onde você tem a água participando, ou melhor, você tem seres vivos participando desse ciclo da água. A água ela vai fazer um ciclo, mas tem seres vivos nesse intervalo participando deste ciclo. Na próxima imagem, a gente vai ver o ciclo de uma forma um pouco mais ampla. A gente percebe agora alguns detalhes. Professor, mas essa imagem é bem simples. Exato, simples, não tem grande dificuldade. Ela pode cobrar de você um pouco de conhecimento de química, o que seria ponto de fusão, o que seria ponto de ebulição. E trabalhando essas ideias, a gente precisa que você lembre. Agora eu tenho um ciclo, onde a água evapora, ou tem uma evapotranspiração, porque a água do ser vivo, ela volta para o ambiente pela transpiração, pelas fezes, pela urina e pela respiração. Essa água que volta para a atmosfera, ela volta em estado de vapor. Lá ela se condensa, formam as nuvens, ocorre então a precipitação. É importante que a gente tenha, se possível, neste ambiente, a cobertura vegetal. Primeiro, para que ela amorteça a queda da água, para que a água, então, caindo mais lentamente sobre o solo, ela possa, então, ser absorvida, tendo o processo de infiltração. Essa água sendo infiltrada, por isso que é importante que o solo esteja alveolar, aerado, ou seja, cheio de câmaras, cheio de galerias, cheio de cavidades, não seja um solo extremamente fértil, para que essa água tenha uma boa absorção, tá? Para que essa água sofra uma boa absorção pelo solo. Porque se esse solo estiver compactado, for um solo muito compacto, a absorção de água será menor, o processo de lixiviação, que é a lavagem do solo, será maior,
e a gente acaba com isso perdendo nutrientes do solo por essa água que vai escoar. Então, você tem o escoamento da água, o processo de filtração é extremamente importante, a água vai, então, para o subsolo, e aí você tem a formação dos lençóis freáticos, certo? Além de todos os aquíferos, e esses lençóis freáticos levam a água para as nascentes, formando os córregos, rios e aí por diante. Próxima imagem. A gente constata o mesmo que a gente estava falando antes, só que com um pouco mais de detalhes. Agora a gente já tem a geleira. Então, a água que evaporou, ela pode voltar tanto na forma de chuva, como na forma de neve, ou até mesmo granizo. A água, então, vai para o solo, pode, então, passar por um processo de filtração, que é o ideal, e o solo, então, absorve essa água, podendo levar para os lençóis freáticos. E aí você continua tendo o ciclo da água de uma forma um pouco mais ampla. Tudo bem? Sigamos. Bem, lembre-se, ciclo da água não é só o que nós já falamos. Ciclo da água entra o que ocorre no corpo de um ser vivo, seja uma planta, a água participando do processo de fotossíntese, a água participando do processo de respiração, a água participando do processo de excreção nos organismos, a água participando do processo de termorregulação. Então, tudo que tiver relacionado à água em todas as partes da biologia, fique atento, hormônio antidiurético, todas as relações da água entram lá no ciclo da água na hora de elaborar as questões da prova e a hora de elaborar as questões de vestibulares. Ciclo do carbono. Então, a gente precisa lembrar que a gente vai ter o carbono no nosso organismo fixado às matérias orgânicas, carboidrato, lipídio, proteína, ácidos nucleicos, e a gente pode ter o carbono livre na atmosfera, seja na forma de dióxido de carbono, CO2, seja na forma de monóxido de carbono, CO, ou até mesmo na forma de gás metano, CH4, além de outros compostos. Tudo bem? Então, vamos para o ciclo do carbono. O que a gente vai ver agora é um resumo extremamente importante para que você jamais se esqueça. O carbono atmosférico, ali nós estamos trabalhando ele na forma de dióxido de carbono, CO2. Esse dióxido de carbono, ele entra na formação da matéria orgânica pelo processo de fotossíntese. Então, pelo processo de fotossíntese, o dióxido de carbono é agregado, formando matéria orgânica. Essa matéria orgânica, glicose, por exemplo, ela pode participar do processo de respiração, de combustão e de decomposição. Nesses três processos, respiração, aeróbia, combustão e decomposição, eu terei consumo de oxigênio para que ocorra, então, a liberação de dióxido de carbono, de gás carbônico. Se a decomposição for anaeróbia, eu não terei liberação de dióxido de carbono, mas sim de gás metano, CH4. Então, respiração, combustão e decomposição utilizam o oxigênio para, então, liberação de dióxido de carbono. Constate um detalhe. A fotossíntese só vai ocorrer durante o dia porque precisa de luz. A respiração, a combustão e a decomposição ocorrem o tempo todo, todo o tempo todo, independente de ter ou não a presença de luz. Por aí a gente já tem uma ideia que o processo de respiração, combustão e decomposição vão estar liberando um teor de dióxido de carbono maior do que a possibilidade de estar absorvendo. Então, a gente tem que entender que a preservação da natureza, a preservação dos oceanos, a preservação do meio ambiente, o reflorestamento, são fatores extremamente cruciais para que a gente possa ter um baixo teor de dióxido de carbono sendo liberado para a atmosfera e, dessa forma, a gente permita, evitando queimadas, evitando processos de combustão, buscando formas de energia limpa. A gente, então, dessa forma, evita uma emissão de dióxido de carbono muito elevada, o que favorece muito o processo de efeito estufa. Então, quanto mais a gente preservar e quanto mais a gente utilizar energias eólica, maremotriz, energia solar, a gente consegue, dessa forma, diminuir a liberação de dióxido de carbono. Como, por exemplo, as usinas termoelétricas são excelentes fontes de liberação de dióxido de carbono. Então, toda vez que a gente estiver liberando dióxido de carbono, a gente está complicando a nossa vida. Então, professor, então quer dizer que as usinas termoelétricas não são legais? De forma alguma, tá? Lembra disso. Não é conveniente ter usinas termoelétricas. É conveniente buscarmos energias limpas. A combustão vai liberar muito dióxido de carbono, isso compromete ainda mais a qualidade que nós temos do ar. No momento aí de coronavírus, a gente tem observado que o ambiente tem demonstrado reações surpreendentes.
locais onde há mais de meses não se via a cor azul do céu devido à poluição, já se torna possível. Sigamos. A gente vai observar agora um resumo um pouco mais detalhado do ciclo do carbono. Então, a gente observa que a luz solar favoreceu o processo de fotossíntese. O dióxido de carbono que está na atmosfera foi absorvido, então, pelas plantas e passou a produzir carbono orgânico. Nesse caso, por exemplo, glicose, que pode ser utilizada na síntese de outros compostos orgânicos. Tudo bem? Então, essa é a forma da gente capturar esse dióxido de carbono, esse carbono da atmosfera. Processo muito chamado de sequestro de carbono, existe até um projeto ecológico que recebe recursos internacionais visando esse sequestro de carbono, a retirada de carbono da atmosfera. Bom, e agora a gente vai, então, explicar como que esse carbono volta para a atmosfera. Da planta, o animal pode obter esse carbono, nutrição. Das fezes desse animal, dos rejeitos produzidos pela planta, frutos que caem, galhos, folhas, animais mortos, plantas que morrem, o processo, então, de decomposição. Eu posso, com isso, dar origem a fósseis e combustíveis fósseis, como, por exemplo, petróleo, carvão mineral, como eu também posso, por esse processo de decomposição, liberar esse carbono para a atmosfera. Se for uma decomposição aeróbia, dióxido de carbono. Se for uma decomposição anaeróbia, gás metano. Também tem carbono. Na respiração, tanto de animais quanto de vegetais, a gente também libera dióxido de carbono. Consome-se a glicose, o carbono presente na glicose vai para a atmosfera. Lá, liberado lá no ciclo de Krebs. Quem não viu ainda vai ver. Esse dióxido de carbono liberado lá no ciclo de Krebs. Descarboxilação. Lembrando que esse processo de liberação do dióxido de carbono pela respiração é um processo que a gente não tem como reduzir, concordam comigo? Combustão, sim. Decomposição, diminuindo a produção de lixo, também. Mas de respiração, não. Então, a gente vai ter liberação de dióxido de carbono pela respiração de animais e vegetais. Uma pergunta simples, até infantil, desculpe comentá-la, né? Eu sei que muitos vão falar, que pergunta. Quando que os animais e os vegetais respiram? Animais respiram o tempo todo, consomem oxigênio, liberam gás carbônico. E a planta respira quando? Perfeito. Todo, tempo, todo, tempo, todo. O aluno Helles dirá que a planta respira dióxido de carbono. Errado. A planta captura dióxido de carbono, a planta captura CO2 na fotossíntese e libera na respiração. Porque se é respiração, a planta vai respirar oxigênio e vai liberar gás carbônico todo, tempo, todo, dia e noite e dia. Além disso, o dióxido de carbono também será liberado para a atmosfera, como vocês vê lá nas indústrias, pela combustão. Então, as indústrias, no processo de combustão, acabam liberando dióxido de carbono para a atmosfera. Tudo bem? Vamos para a próxima imagem para fixar ainda melhor o conteúdo. O que nós estamos vendo aqui agora é o mesmo ciclo do carbono, focando basicamente no processo de fotossíntese, captura do dióxido de carbono da atmosfera, certo? Devolução pelo processo de respiração. Nutrição do animal ao comer a planta e a devolução pela respiração. Dejeitos dos vegetais, né? Galhos, folhas, frutos, e os excrementos dos animais, as fezes, ao entrar em contato com micro-organismos, no processo de decomposição, também vai liberar dióxido de carbono, na decomposição aeróbia. Tudo bem? Vamos para a próxima imagem. E aí, pessoal? Ciclo natural e influências antrópicas. Conclusão, influências do homem. No ciclo natural, fotossíntese, respiração e decomposição, e a formação de combustíveis fósseis. Na influência do homem, nós teremos as queimadas, ou processo de combustão, certo? Tem lá a queima de combustíveis, liberação de dióxido de carbono. E a criação de animais no processo de liberação de dióxido de carbono e, no caso da flatulência desses animais, por exemplo, a gente libera o gás metano. Já são influências do homem na liberação de dióxido de carbono. Tudo bem? Sigamos. Bom, para fechar, tem aí um pouco mais de detalhes. Você vê lá a formação de carbono
por rochas, onde esses carbonos já estão agregados a ela. Esse carbono pode dar origem a carbonos fósseis, pode entrar no processo de respiração e decomposição microbiana, certo? Esses sedimentos voltam novamente para a reação microbiana, é um ciclo que ocorre ali. Lembra, nós estamos falando de matéria. Se estamos falando de matéria, como foi visto no conteúdo de cadeia alimentar e pirâmides, a gente tem que lembrar que a matéria, a biomassa, ela é cíclica. Ela é cíclica. Tudo bem? Então, aqui você tem mais um resumo, a respiração e a fotossíntese, mostrando a liberação e o consumo desse carbono, emissões humanas. Então, é mais um resumo, mais uma forma de você se observar aí, de você observar a imagem e ficar mais seguro ainda diante dela. Vamos para a próxima. Bom, pessoal, aqui eu tenho uma atividade para vocês. Tudo bem? Me dá o nome dos processos de 1 a 5. Eu vou contar para vocês até 10, tá bom? Te dando aí 2 segundos para cada uma delas. Deu lá? Tranquilos? Então, vamos lá. 1, fotossíntese, perfeito. 2, nutrição, perfeito. 3, decomposição, tranquilo. 4, combustão, tá na cara. E o 5, morte, tá? Morte. Tudo bem? Sigamos. Do ciclo do carbono, nós vamos migrar agora para o ciclo do nitrogênio. Vamos lá, então? O que eu preciso saber sobre o ciclo do nitrogênio? É um dos ciclos que tem maior incidência nas provas, cai muito, e eu preciso que você lembre. Então, o nitrogênio atmosférico, lá onde está escrito atmosfera, você tem o nitrogênio na forma de N2, nitrogênio gasoso, que vale mais de 70%, em torno de 78% do ar que nós temos na atmosfera. Esse nitrogênio que está na atmosfera, nitrogênio gasoso, nitrogênio atmosférico, ele vai ser fixado no ambiente por 2 formas. Fixação atmosférica, por descargas elétricas. Então, por meio de descargas elétricas, eu tenho a fixação atmosférica. Fixação biológica, por meio de bactérias. Por meio de bactérias. Por meio de bactérias. Lembra disso. Bactérias. Elas é que são capazes de realizar o ciclo do nitrogênio. As etapas que vocês estão vendo aí, tá? Elas estão associadas a bactérias. Então, a fixação biológica, a bactéria pega o nitrogênio atmosférico e vai converter esse nitrogênio em amônia. NH3, amônia. Nós temos agora, então, 2 possibilidades. A amônia sendo convertida em nitrito no processo de nitratação. Não, desculpa, nitrosação. Amônia para nitrito, nitrosação. Tá? Da amônia para o nitrito. Da amônia para o nitrato, nitrificação. Professor, mas aqui os 2 estão escritos nitrificação. O que eu preciso lembrar com você? Os 2 estão mostrando o processo contínuo, da amônia para o nitrato. Da amônia para o nitrato, perfeito, nitrificação. Da amônia para o nitrito, nitrosação. Do nitrito para o nitrato, nitratação. Repetindo, da amônia, NH3, para o nitrito, NO2, nitrosação. Tá? Nitrossomonas. Do nitrito, da bactérias nitrossomonas. Do nitrito para o nitrato, nitratação, bactérias nitrobacter. Nitrato, ponto, NO3. Nitrito, NO2. Professor, então eu posso dizer que é um processo de oxidação? Pode. Nitrificação da amônia para o nitrato. Tranquilo? Continuando. Os vegetais, então, através das suas raízes, muitas vezes a gente tem bactérias nas raízes das plantas, aumentando, então, essa fixação. Vão fazer o processo de assimilação. Elas agregam, voltando à imagem, elas agregam o nitrogênio à planta. A planta, então, serve de consumo, nutrição animal. Tudo bem? Aí, vamos lá agora. O nitrogênio que está agora nos vegetais e nos animais, ele pode estar na forma de aminoácidos e ele pode estar na forma de bases nitrogenadas, participando também da formação da adenosina trifosfato, que na adenosina a gente sabe que tem uma base nitrogenada, adenina. Tudo bem?
Esse nitrogênio que está nos animais e nos vegetais, esse nitrogênio orgânico, nos aminoácidos, nas proteínas, nos ácidos nucleicos, ele volta para o ambiente no processo de decomposição, porque quando você passa a mão sobre o seu braço, células caem, células são retiradas, esfoliação. Essas células mortas vão produzir nitrogênio para o ambiente pelo processo de decomposição. Tudo bem? Tranquilo? Detalhe. Nós temos ainda a devolução do nitrogênio para a atmosfera. Qual o nitrogênio, professor? O nitrato. O nitrato, o que eu falei? Nitrato, o que eu falei? Nitrato, NO3. Ele pode ser devolvido para a atmosfera num processo denominado desnitrificação. Então, acompanha lá, nitrato voltando para a atmosfera no processo de desnitrificação. Tudo bem? Peguei na atmosfera, fixação. Devolvi para a atmosfera, nitrato devolvido para a atmosfera, desnitrificação. Nitrato orgânico voltando para o solo, decomposição, alguns autores denominam amonificação. Amônia virando nitrito, nitrosação. Nitrito virando nitrato, nitratação. Da amônia para o nitrato, nitrificação. Na próxima imagem, a gente vai observar agora a repetição do que a gente mencionou. Atmosfera, N2, certo? Nitrogênio orgânico, atmosférico. NH3, amônia, fixação, nesse caso biológica, tem a participação de bactérias. A nitrosação, passagem da amônia para nitrito, NO2, nitrito, NO2. Nitratação, passagem do nitrito para nitrato, NO3. Esse nitrato pode ser agregado à planta através das suas raízes e, consequentemente, dando origem a aminoácidos e outras substâncias. Neste caso, incorporado à planta, certo? Absorção, assimilação. E esse nitrato, NO3, se ele sofrer o processo de desnitrificação, ele é devolvido para a atmosfera na forma de N2. Isso não cai, despenca. Quando eles perguntam quem participa desses processos, lembra, bactérias. Fixadoras, quando converte o nitrogênio atmosférico em amônia. Bactérias nitrossomonas, que são as bactérias da nitrosação. Bactérias nitrobacter, da nitratação. Se eu considerar os dois grupos, bactérias nitrificantes, porque foi da amônia para o nitrato. Bactérias desnitrificantes, que devolvem para a atmosfera. E o nitrogênio orgânico, que está em proteínas, aminoácidos e ácidos nucleicos, ao ser devolvido para o solo, bactérias decompositoras. Tudo bem? Para a próxima. O que eu quero que vocês observem? Procura o nitrogênio. Achou? Bom, essa é a importância de saber o ciclo do nitrogênio, porque ele vai participar da formação de aminoácidos, da formação de proteínas. Tudo bem? Eu tenho nitrogênio nos aminoácidos, não se esqueça disso. Por isso que quem tiver um problema renal, por exemplo, normalmente solicita-se uma redução na ingestão de proteínas para não sobrecarregar o rim nas excretas nitrogenadas. Próximo. Está vendo aí as bases nitrogenadas? Adenina, guanina, bases púricas, timina, citosina e uracila. Bases pirimídicas. Nas bases nitrogenadas, eu tenho, como o próprio nome está dizendo, a presença do nitrogênio. Conclusão. Nitrogênio participou dos aminoácidos das proteínas, nitrogênio participa da formação dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, nas suas bases nitrogenadas. Essa adenina que está aí, ela também vai participar da formação do ATP, da adenosina trifosfato. Sigamos. Associado ao conteúdo do ciclo do nitrogênio, é importante que você saiba que uma forma que ele é cobrado nas provas é associando ele à presença das leguminosas, que é o que você está vendo aí. Feijão, soja, lentilha, ervilha, grão de bico, tá? Amendoim, são exemplos de leguminosas. Entre os vegetais, aqueles que apresentam maior teor de nitrogênio, portanto, maior teor de proteína, são justamente as leguminosas. Não se esqueça disso. Leguminosas correspondem ao grupo de vegetais com maior teor de nitrogênio. Por isso que é comum encontrar nas raízes das leguminosas as bactérias Rhizobium, fixador, aqueles nódulos presentes na raiz da planta, que cai muito no conteúdo de ecologia, conteúdo associado a mutualismo, fixando o nitrogênio nas raízes da planta. Tudo bem? Sigamos.
que eu estou te mostrando agora? Um cultivo vegetal por hidroponia. Para que eu estou te mostrando isso? Para também associar ao ciclo do nitrogênio. Hidroponia cai na prova para associar ao ciclo do nitrogênio. O que é hidroponia? Cultivo vegetal sem a presença do solo. Então, elas são cultivadas nessas canaletas que vocês estão vendo aí, onde passa água com nutrientes, mas sem contato do solo, evitando contaminação, menor perda, e isso normalmente ocorre em estufas, onde você tem controle das condições climáticas. Para que isso? Para você lembrar, se ela não tem contato com o solo, eu vou ter que ofertar nitrato na água que será ofertada a essas plantas, para que elas, então, consigam produzir os nutrientes. Não pode faltar nitrato, não pode faltar magnésio, tá? Para essa planta na hidroponia. Próximo. Pessoal, o outro ponto que eles cobram o conteúdo de ciclo do nitrogênio e os assuntos associados a ele é nas excretas nitrogenadas. Nas excretas nitrogenadas, amônia, ureia e ácido úrico, você tem a presença do nitrogênio. Aí o que eles vão te cobrar? A relação dessas substâncias com os respectivos grupos animais, certo? Quem excreta amônia, amoniotélico. Quem excreta ureia, ureotélico. Quem excreta ácido úrico, que é a substância menos tóxica das três, portanto, tem a menor exigência de água, são animais uricotélicos. É um conteúdo que eu estou te pedindo. Dá uma olhada, faz uma tabelinha. Quais são os animais amoniotélicos, ureotélicos e uricotélicos, porque é um conteúdo que eles associam lá da zoologia, mas eles associam com o conteúdo de ciclo do nitrogênio nas questões para fazer uma maior interdisciplinaridade dos assuntos e das disciplinas. Tudo bem? Sigamos. Pessoal, temos aqui uma atividade. O que eu quero que você, meu aluno, faça agora? Encontre para mim, olha lá, A, B, C, D e E. Quais são essas etapas? Quais são os processos A, B, C, D e E? Vou te dar um tempinho. Vamos lá. Já? Também acho que sim. A, fixação, certo? Se for atmosférica, por descargas elétricas, se for biológica, por bactérias. B, se é formação de nitrito, nitrosação, nitrossomonas. C, formação de nitrato, nitratação. Se for de amônia para nitrato, unindo B e C, nitrificação. Nitrificação. D, devolução do nitrogênio que estava na forma de nitrato para a atmosfera. Desnitrificação. Desnitrificação. Certo? E letra E, a liberação de nitrogênio que estava nos animais, por exemplo, na forma de excretas de volta para o solo na forma de amônio. Amonificação ou decomposição. Tudo bem? A seta que vai do nitrato para a planta, assimilação. Da planta para animal, consumo, nutrição. Da planta e do animal para morte e decomposição, lógico, o ciclo já disse, né? Decomposição ou amonificação. Estamos concluindo o nosso conteúdo de ciclos biogeoquímicos. Sugiro que você assista cada trecho da aula pausadamente, faça as atividades, dúvida, retorna para a videoaula. E lembre-se que eu estou à inteira disposição de vocês. Precisando, é só entrar em contato, estamos juntos. Não se esqueça. Tchau. Gosto de vocês, hein? Lembra de mim.